capítulo 10 do segundo livro do profeta Samuel diz assim: E depois disso aconteceu que morreu o rei dos filhos de Amon, e reinou em seu lugar Anum, seu filho. E disse Davi: Eu usarei de misericórdia com Hanum, filho de Naás, como seu pai também fez comigo. E Davi enviou seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E os servos de Davi foram à terra dos filhos de Amon. E os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum, seu senhor: Parece que Davi, para honrar a teu pai, enviou consoladores? Não enviou Davi os seus servos a ti para reconhecer e inspecionar a cidade para destruí-la? Então Hanum tomou os servos de Davi e lhes rapou a metade da barba, e lhes cortou as vestes pela metade até as nádegas e os despachou. E quando fizeram saber isso a Davi, ele enviou mensageiros para os encontrar, porque eles estavam extremamente envergonhados, e o rei lhes mandou dizer: Ficai em Jericó até que lhes volte a crescer a barba, e então retornareis. E vendo os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos a Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram por salário dos sírios da casa de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, do rei de Maaca 1.000 homens, e de Tobi 12.000 homens. E quando Davi ouviu, enviou Joabe com todo o exército dos valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram os seus esquadrões à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá, de Reob, de Tobi e de Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que havia esquadrões adiante e detrás dele, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e ficou em ordem contra os sírios. E entregou logo o restante do povo na mão de Abisai, seu irmão, e o pôs em ordem para encontrar os amonitas. E disse: Se os sírios forem superiores, tu me ajudarás, e se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, eu te darei ajuda. Esforça-te e nos esforcemos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. E se aproximou Joabe e o povo que com ele estava para lutar com os sírios, mas eles fugiram de diante dele. Então os filhos de Amon, vendo que os sírios tinham fugido, fugiram também de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Mas vendo os sírios que tinham sido feridos de diante de Israel, voltaram a se ajuntar. E enviou Hadadezer e tirou os sírios que estavam na outra parte do rio, os quais vieram a Elã, levando por chefe Sobaque, general do exército de Hadadezer. E quando foi dado aviso a Davi, ele ajuntou todo Israel, e passando o Jordão veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e lutaram com ele. Mas os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dentre os sírios homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também Sobaque, general do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis que assistiam a Hadadezer, como haviam eles sido derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E dali em diante os sírios temeram socorrer os filhos de Amon. O capítulo 10 vai falar sobre as vitórias de Davi. Incansavelmente, Davi, ele lutava e ele vencia. Mas por que Davi vencia? Porque o Senhor estava com ele. A presença de Deus na vida de Davi garantiu a vitória. Porque Davi, ele entende que Deus, ele é justo e ele não deve nada para ninguém. Então Davi entendia que ele precisava usar de misericórdia com Hanum, filho de Naás. Mas quando ele envia o seu exército para honrar o filho de Naás, muitos conselheiros nécios começaram a falar para o rei:
será que realmente Davi, ele vem honrar o seu pai? Ou ele vem inspecionar a cidade para destruí-la? Toma cuidado, rei, observa. E o rei, para se proteger, ele manda que cortem a metade da barba dos exércitos servos de Davi. Davi, ele ouve isso. E vocês imaginem que muitas vezes a gente quer fazer o bem. Muitas vezes a gente quer ter misericórdia. Muitas vezes a gente quer honrar pessoas. Só que será que elas estão preparadas? O que tinha no coração do filho de Naás? O que tinha envolto dele para que ele ouvisse, desse ouvidos às maldades do coração do homem? O que será que aquele rei pensou quando viu a atitude de Davi? E muitas vezes é perigoso nós querermos ajudar a quem não pediu a nossa ajuda. Muitas vezes usar de misericórdia aqueles que não querem misericórdia vai gerar uma guerra, um conflito. Porém, Deus, ele tem o controle de tudo. E essa passagem, ela revela a nós a importância de termos a presença de Deus nas nossas vidas. A importância de agradarmos a Deus através dos estudos da palavra, do louvor, da oração, do jejum, da busca por se aproximar do nosso Deus. Porque até aqui, Davi, com o seu coração bondoso, com o seu coração de justiça, ele queria fazer o bem, mas não reconheceram. Quantas vezes você quer fazer o bem e não reconhecem? Quantas vezes você faz o bem e não reconhecem? Quantas vezes você vai estender a mão e não querem te derrubar? E era assim na vida de Davi. Mas Davi compreendeu e Davi se levantou. E quando Davi se levantou, Davi guerreou e Davi venceu. Aqui no versículo 19 diz assim: no 18 diz que os sírios fugiram de diante de Israel. E no 19 fala que todos os reis que assistiam a Hadadezer, como haviam eles sido derrotados diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. Então, quando eles viram que o Deus de Israel é imbatível, que o Deus de Israel não perde batalha, que o Deus de Israel é vencedor, eles preferiram servir a eles. Eles preferiram fazer paz com Israel. Porque diante do Deus de Israel, todos irão se encurvar. Todos irão render-se aos pés do Senhor quando entenderem quem é o Deus de Israel. Aqueles que batalham contra Israel serão destruídos. Aqueles que destroem os ungidos do Senhor serão arruinados. Por isso, nós precisamos ter essa consciência e confiança no Eterno, de que se nós abençoarmos Israel, de que se nós desejarmos paz para Israel, de que se nós compreendermos o Deus de Israel, as bênçãos nos alcançarão. Que o Senhor aguarde a sua vida, a nossa casa, a nossa família, que possamos louvar e engrandecer a Deus com esse estudo e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. הקדוש ברוך